Bom dia, pessoal. Bom, eu vou ter o privilégio de apresentar o palestrante hoje de manhã. É um amigo pessoal e, para mim, nós fomos parceiros de peteca por muitos anos, né? Para mim, um exemplo de esforço, dedicação e, principalmente, de superação. Eu não vou falar mais nada, vou deixar ele se apresentar e falar e compartilhar com vocês. Gustavo Carneiro, vem cá. Deus te abençoe, viu? Bom dia, meus amigos. Pior de tudo, essas muletas, cara. Bom dia. Obrigado aí pela presença de todos. Queria agradecer ao Sal da Terra, em especial ao Galvro, né, que me fez um convite há um tempo atrás. E ter a oportunidade de falar um pouco aí desses 6 meses que eu estou vivendo aí de uma vida nova, né? Uma vida diferente, uma vida de adaptações, né? E acho que nada melhor eu começar a falar sobre problemas, né? Acho que todo mundo aqui, na hora que terminar o café, nós vamos sair e a gente tem algum problema para resolver lá fora. Não é verdade? Eu estava lendo esses dias sobre expectativa de vida. E a matéria falava que daqui 30, 40 anos, eu não me lembro muito bem, mas que a expectativa será de 100 anos. Falei, bom, isso é muito bom, né? De viver mais. Mas tem um lado ruim e tem um lado bom também. O lado bom é que quem souber lidar com isso aqui diariamente, porque nós temos problemas diários no trabalho, em casa, vai se sair bem, né? Vai ter mais tempo para viver, vai ter mais tempo para curtir uma vida. Agora, quem não souber lidar com isso, vai passar apertado aqui por muitos mais anos, não é verdade? E quando eu estava com 4 meses, mais ou menos, de amputação, um amigo me ligou, preocupado. Gustavo, estou 3 noites sem dormir, eu vou perder minha principal representação e vou passar de 20 mil para 7 mil reais de comissão nas minhas vendas. Falei, é? Sua esposa ganha quanto? Falei, minha esposa ganha 7 mil. Falei, bom, então vocês dois, 14 mil reais. Quem ganha 14 mil reais hoje no Brasil? Não é verdade? Tanto desempregados. E mais, mora numa casa de condomínio fechado, casa de 1,5 milhão, 2 milhões, quitada, 2 carros novos quitados, indenização da empresa na faixa de 300 a 400 mil, só que isso era suposição ainda, não tinha acontecido, era suposição. E ele estava perdendo 3 noites sem dormir por causa de uma suposição, nem era um problema ainda. E com esse cenário ainda. Ainda brinquei com ele, falei, a sua sorte é que você não está na minha frente, eu vou te dar um tapa na cara. Sou muito amigo dele, né? E aí ele parou e falou assim, realmente, tem que parar com isso. Eu estou chegando em casa brigando com meu filho, estou chegando em casa descontando a minha esposa. Então é isso, gente. Uma vez eu li um livro, e nesse livro ele falava o seguinte, o autor dizia o seguinte, obrigado. 90% dos problemas que nós temos, na verdade, não são problemas. Eles são contratempos. 8% são problemas. Uma doença, um acidente, e 2% são catástrofes, né, que aí é uma morte, uma perda, uma doença terminal. E quando eu olho para a minha vida, desde então eu comecei a olhar, falei, realmente, 90% é contratempo. Domingo retrasado eu estava saindo para ir para uma corrida, a maratona de Uberlândia, e eu queria chegar cedo lá, por alguns motivos, tinha marcado, e saí de casa, meu pneu estava furado. Aí você fica pé da vida, né? É um contratempo, não é um problema. E em paralelo a tudo isso também, depois que eu amputei, eu venho pensando muito em sonhos e objetivos. Quais são meus sonhos, quais são meus objetivos de vida? Como que eu quero viver daqui em diante, né? Todos nós crescemos querendo, quando criança, sei lá, ser bombeiro, ser astronauta, cada um tem um sonho. E a gente vai tendo vários sonhos ao longo da vida.
mesmo depois de mais velhos, né? E eu tenho certeza, assim como acontece comigo, pode ser que aconteça com vocês. Vários sonhos nós deixamos guardados, né? A gente vai guardando. Por falta de tempo, a correria do dia a dia. Ah, eu não dou conta, isso é muito para mim, estou pensando alto. Então isso é uma coisa que eu venho pensando muito. Sonhos, objetivos. O que eu quero? O que eu quero realizar? Vou falar um pouquinho de mim, então. Eu sou o Gustavo, eu sou administrador, sempre trabalhei na área comercial, em várias empresas. Tenho uma filha, a Jéssica, de 23 anos, e a Yasmin, de 7 anos. E desde que eu me entendo por gente, né, eu sou um praticante assíduo de esportes, atividade física. Já fiz de tudo. Comecei cedo com natação, futebol, né, como todo mundo. Aos 9 anos, meu pai me forçou a entrar no tênis, contrariado. E depois o tênis veio a ser o esporte que eu amo, o esporte que eu sempre gostei. Com 9 anos eu comecei o tênis, com 11 anos eu viciei tanto nesse esporte que eu morava em frente à praia. Eu chegava no praia às 6 horas da manhã, no sábado e domingo, sozinho, para ir lá bater paredão. Ficava das 6 às 8 treinando sozinho, até 8 horas da manhã chegar algum amigo, para jogar comigo. Resultado disso, quando eu tinha 12, 13 anos, eu fui campeão mineiro pela primeira vez, né? Resultado aí do esforço, da dedicação. Depois eu passei para a peteca, tive que carregar o Gilberto ali por alguns anos, me deu muita dor de cabeça. A gente jogou muito tempo juntos. E depois mountain bike, futevôlei. Mais tarde comecei a jogar squash, aí fiquei louco com squash também. No segundo ano meu, fui campeão brasileiro de squash em Belo Horizonte. E a corrida sempre esteve presente. Desde os meus 15 anos eu corro, sempre fui corredor de 10, 21 quilômetros. E lá nos meus 15, 16 anos, eu tinha um sonho muito grande. Eu achava que quem corria uma maratona era o super-homem. Eu achava que correr maratona era uma coisa de outro mundo. Mas nunca tinha tentado. Eu só achava, só tinha vontade, mas estava lá na caixinha, estava lá guardado. E um dia eu esperava realizar esse sonho. Bom, vida normal, vida seguindo, trabalhando, praticando, né, os esportes, cuidando das minhas filhas. Em 2013 eu tive a notícia, né, um choque. Eu descobri um tumor, né, um câncer, na perna esquerda, ali abaixo da batata da perna. E acho que quem já passou por isso, conhece alguém, assim, é um choque muito grande você falar que está com essa doença. Eu te falo que eu tenho até medo de te falar o nome. Mas eu fiz uma biópsia aqui em Uberlândia e eu lembro de acordar aqui no hospital, o médico na minha frente, minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai com aquela cara de fim de mundo. Falei, ixi, coisa boa não vem. O médico vira para mim e fala, Gustavo, infelizmente tem que te dar 2 notícias, uma boa e uma ruim. Falei, bom, otimista que sou, né, vem a boa primeiro. Falei, ó, nós vamos ter que, infelizmente, vou retirar a batata inteira da sua perna, você vai ficar só com a canela ali, o osso, vou colocar uma órtese e você vai conseguir andar. Falei, praticar esporte? Ele falou, não, nunca mais. Falei, caramba, né? Uma pessoa igual eu, ativa demais, que o dia que eu fico sem fazer um esporte, até fazer mudança para mim é esporte, eu gosto de fazer esforço. Então eu fiquei louco, né? Falei, não é possível. E qual que é ruim? Ele falou, Gustavo, infelizmente, existe uma grande chance de amputação. Isso em 2013. E nesse momento eu entrei em órbita, eu saí de mim, eu comecei a tremer, a vista embaralhou, ficou tudo preto, eu tremia, eu suava, eu não cabia dentro de mim. E eu fiquei assim por uns 10, 15 minutos. Aí, ok, acalmei, saí, fui para casa e comecei a analisar já como que vivia uma pessoa amputada. Que qualidade de vida um amputado tinha. E eu vi que o amputado fazia tudo que eu fazia ou até mais. Mas enfim, fui para São Paulo, consultei 3 médicos, e os 3 lá foram unânimes que o diagnóstico da pessoa aqui, do médico grande, estava 100% errado. Acabei fazendo a cirurgia em São Paulo,
sem risco nenhum de amputação, apesar de ter o medo, né? Porque você já escuta, você fica com aquele medo. A cirurgia foi um sucesso, o cara tirou um pouquinho de músculo. E voltei para Uberlândia para fazer quimioterapia. Minha quimioterapia foi muito forte. Os médicos falam que tumores curáveis, dosagem máxima. Então, minha quimioterapia era 1 semana, descansava 3. Só que a quimio era o seguinte, era segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Isso assim, a semana inteira, tomando remédio. E eu lembro que no final não aguentava nem o cheiro de água. A água não tem cheiro, né? Mas eu não aguentava nem tomar banho, de tanto que eu ficava, né, impregnado de remédio. E ali na quimio, presenciei assim aconteceu uma coisa comigo, que eu vi o tanto que é importante a gente ter um sonho, ter um objetivo de curto prazo, de médio prazo. Na época eu pedalava, e todos os meus amigos estavam trocando de bicicleta, comprando bicicletas novas. Aí um amigo meu, o Ricardo, ele pegou uma bicicleta, falou, Gustavo, estou levando uma bicicleta aí para você ver. Falei, então tá. Aí ele levou lá no COT, eu tirei os aparelhos, estavam conectados. As enfermeiras, onde você vai? Falei, não, vou ver uma bicicleta ali de fora. Aí eu saí lá de fora, dei uma volta na bicicleta, tirei uma foto com ela e coloquei na tela do meu celular. Desse dia em diante, até o último dia de quimioterapia, eu ficava olhando para essa bicicleta. E não vendo a hora de acabar tudo isso, eu voltar a andar com meus amigos, a gente sair para pedalar e voltar à vida normal. Isso me deu muita força. Então, acho que no momento de dificuldade, a gente precisa ter alguma coisa que a gente goste, né? Alguma coisa que dê ânimo para a gente se agarrar e saber que vai sair daquilo, né? Bom, fiz a quimioterapia, fiz a rádio, a vida seguiu, né? E aí, isso em 2013, né? Em 2014 eu voltei a praticar meus esportes, voltei a nadar, musculação, bicicleta, né, bike. E eu estava desde 2009, 2010, mais ou menos, sem correr. Em 2015, eu percebi que meus joelhos estavam bons, estava sem dor, fui no médico. Aí ele me liberou, falou, Gustavo, não, seu joelho está ótimo, né? Fizemos uma ressonância, está perfeito, você pode correr uma maratona. Ah, para quê? Eu saí do médico na hora, fui no shopping, comprei um tênis e saí correndo. Corri 4 dias seguidos, feito doido, né? Aquela fomeagem danada, machuquei o pé da cirurgia, ainda não estava 100%, né? Como o corte era de cima e embaixo, teve que tirar um pouquinho de tendão, então não estava preparado. Mas enfim, 2015 eu me preparei para correr a minha primeira maratona. E aí eu corri em 2016 a maratona do Rio de Janeiro. E foi uma das maiores emoções da minha vida. Primeiro porque eu tinha um sonho muito grande de correr a maratona, era um sonho de infância. Eu sabia que um dia eu ia correr. Mas depois eu perdi esse sonho, porque os médicos falaram que eu não podia correr nunca mais. E aí eu me vendo correr essa maratona, né, foi uma emoção muito grande. E segundo, e maior ainda, está correndo com aquela perna que o médico chegou a cogitar amputar. Então foi uma maratona que eu corri com os olhos cheios de lágrima o tempo inteiro. Eu olhava e falava, caramba, eu estou correndo 42 quilômetros com essa perna. E eu cheguei, feliz da vida, chorei, né, aquela alegria toda. E ali eu vi mais uma vez, né? Por que eu quase precisei perder uma perna ali, você cogitou para me dar um start, para eu fazer alguma coisa? Por que eu tenho que perder para depois dar valor? Não é verdade? Nós somos assim. Por que eu não posso dar valor antes? Por que eu não posso ir lá e fazer antes? Isso foi em maio de 2016. Mais uma vez a vida continuou normal, segui trabalhando, cuidando das minhas filhas, voltei a correr, corri várias maratonas depois. E aí, fazendo meus exames de acompanhamento, né, meus exames de rotina. E no meu último exame em outubro, eu até por erro meu, mas não ia mudar muita coisa, eu atrasei uns 4 meses o exame, excesso de confiança, você nunca imagina que essa doença vai voltar. Eu pego um resultado de uma ressonância e está lá, recidiva. Estacionei o carro, falei, não devo estar lendo direito, né? Estou no trânsito aqui. E aí confirmou uma recidiva e tal. Esse dia eu chorei, esse dia eu me imaginei vivendo tudo de novo, toda aquela cirurgia, todo o retorno, readaptação, químio, rádio,
E ali eu falei, não é possível que eu vou passar por tudo isso novamente. Peguei o exame e mandei para um médico amigo meu, que até viria a ser o médico que fez a minha cirurgia, aqui de Uberlândia. Ele me respondeu, ele não falou amputação, mas o que ele me respondeu, eu já fiquei com todas as pulgas atrás da orelha. Falei, não tem coisa boa, eu não gostei dessa resposta dele, a maneira como, alguma palavra que ele escreveu. Isso era segunda, consegui uma consulta na quarta com o meu médico lá em São Paulo, e fui na terça para São Paulo. E aí eu falo, algumas pessoas já escutaram isso de mim. Eu acho que Deus começou a agir na minha cabeça, Ele começou a agir em mim. Quando que vocês estão no carro, em algum momento aí do dia a dia, e olha o que aconteceu comigo, olha que coincidência, eu estava passando entre o Cote e entre o Parque do Sabiá, indo de táxi para o aeroporto, na minha frente, tem uma lombada ali, né? 3 meninos, de uns 20 e poucos anos, passando na minha frente, os 3 de prótese, os 3 amputados, cada um com uma prótese na perna. Falei, não pode, isso é muita coincidência, isso assim, não tem lógica, né? Isso é Deus querendo já me avisar, para eu me preparar, para eu já aceitar, para eu começar a entender o que me espera. E eu entendi isso muito bem, sabe? Eu entendi. Fui para São Paulo, quarta-feira eu estava lá na recepção do AC Camargo. AC Camargo é o Hospital do Câncer, em São Paulo. E lá no hospital, na recepção, aquele frio na barriga, aquela tremedeira. Ali, mais uma vez, eu também vi a presença de Deus em mim. A hora que eu entrei na sala, o médico pegou o exame, começou a olhar, eu peguei e falei, doutor Samuel, amputação, né? E eu que falei para ele. Ele olhou assim para mim, falou, Gustavo, infelizmente é amputação. Não vejo outra saída, pelo lugar que o tumor está. E é incrível, eu tive a reação totalmente inversa. E aí eu acredito mais uma vez isso, né, em Deus agindo em mim, me dando tranquilidade, me dando sabedoria para lidar com isso. Quando ele me falou que era amputação, parece que eu tirei 1 tonelada de peso atrás de mim, das minhas costas. Parece que na hora eu fiquei feliz, parece que na hora eu senti que aquilo era o meu destino, eu senti que aquilo era o que deveria acontecer, caiu minha ficha, sabe, assim, é estranho, eu deveria cair no chão, né, de chorar. Mas não, eu fiquei tranquilo. Saí da sala, sentei lá na recepção uns 10 minutos. E esses 10 minutos fez toda a diferença, porque lá na sala, grande, igual aqui no Sol da Terra, esse espaço aqui, eu comecei a olhar várias pessoas com tumor, né, com câncer. E eu comecei a pensar na minha vida. Eu falei, bom, Gustavo, beleza, você vai amputar, mas você não tem risco de vida. Ponto positivo, graças a Deus. Bom, eu vou amputar, não tenho risco de vida e vou continuar vendo minhas filhas crescerem. A Yasmin tem 7 anos, eu quero viver tudo com ela, tudo que eu vivi com a Jéssica, a mais velha. Quero ver a Jéssica crescer também, quero ver a Jéssica se realizar profissionalmente, casar. Então, ótimo, mais um ponto positivo. Pô, mas não vou andar mais, mas eu vou colocar uma prótese. Beleza, vou andar normalmente. Ah, não vou correr. Não, vou colocar uma prótese de corrida e vou correr mais do que uma maratona. Então ali eu entendi o pior, eu entendi o que viria, eu sabia que seria difícil, mas eu aceitei. Eu entendi, eu analisei, peguei todas as informações. Dizem que um problema bem elaborado é um problema meio resolvido, né? Então, metade dos meus problemas ali eu já excluí. E contei para a família, contei para amigos, todo mundo desorientado, e eu acalmando todo mundo, né? Minha mãe desesperada, minha namorada em prantos, todo mundo tal. Até tem um amigo meu, que num desses dias, eu estava em São Paulo ainda, antes de retornar, e eu eu super tranquilo, calmo, e ele, o que vai ser da sua vida? Você precisa aposentar? E o que vai ser de você no futuro? E eu, calma, né? Não é assim, pá, e tal, explicando. Ele pegou e falou assim, Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção, a sua ficha não caiu. Vou te falar 3 coisas. Ou você é burro, ou você é louco, ou você é muito macho. Entendeu? Falei, ó, deve ser um pouco desses 3 então, né? Deve ser, porque
estou tranquilo. E aí foi, eu tive 21 dias da notícia até a amputação. Uma semana antes de eu amputar, minha filha, a novinha, ela escreveu uma carta para mim, que é essa que está ali. E essa carta dela veio para selar todos os meus pensamentos. Essa carta dela falava o seguinte, não dá para ler, mas ela falava o seguinte: papai, você é o melhor papai do mundo. Eu gosto muito, muito, muito de você. Você nem imagina o tanto que eu te amo. Você vai ser meu papai mesmo quando você ficar velho. Aí ela escreveu coloridinho ali, ela escreveu assim: nunca um coração partido, sempre um coração alegre. Eu desabei, né? Eu chorei pra caramba. Nunca um coração partido, sempre um coração alegre. E era desse jeito que eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo com o coração alegre, mesmo diante desse problema. Eu queria receber muitas cartas dessa da Yasmin ainda na minha vida. Então, meu coração sempre vai ficar alegre, sabe? E aí eu comecei a me preparar para a cirurgia. Isso aqui foi no sábado. Eu operei na segunda. No sábado, eu fui jogar tênis na cadeira de rodas. Está ali um incentivador ali, o Batista, né, Batista? Joga também na cadeira de rodas. Eu fui jogar com o Fabinho, que é um rapaz aqui de Uberlândia, campeão juvenil. E eu fui entender e conhecer o que vinha pela frente, né? Eu já tinha aceitado. Falei, bom, agora eu quero investir no tênis. O meu sonho agora é o tênis. No esporte é o tênis. Sempre joguei, tive uma facilidade para jogar tênis. Quero ver como é que vai ser a vida jogando tênis. E o meu objetivo é daqui a um ano estar entre os melhores do Brasil, estar entre os 3 melhores do Brasil. Representar a equipe brasileira nos campeonatos internacionais. Agora, no final de maio, a equipe está indo para a Holanda, eles vão jogar o Mundial. Todo ano tem um Mundial fora. E o meu objetivo é esse. Então, para isso, eu preciso treinar muito, eu preciso me dedicar, eu preciso jogar todos os torneios esse ano, para pegar experiência em torneios de cadeira de roda. Eu preciso correr atrás de patrocínio para me ajudar nessas viagens. Então, eu tenho um monte de coisas para fazer para realizar um sonho. Mas eu não vou deixar passar. Pode ser que não dê nada, né? Pode ser que eu tente, e não dê nada. Mas eu vou tentar. E acho que é aquilo que eu falei no início. Quantos sonhos a gente, às vezes, deixa passar porque achamos que é difícil, né? Então, como eu falei, eu tenho muita esperança. Pode ser que não dê nada, mas eu vou tentar, não vou me arrepender. Eu tinha uma previsão, eu fiz a cirurgia numa segunda-feira, previsão de sair na quinta, sair na terça-feira. Na quinta-feira eu já fui dirigindo buscar a Yasmin na escola, porque eu queria mostrar para ela que a vida ia ser normal. Quinta-feira eu fui dirigindo, eu, ela e a Jéssica. Na sexta-feira eu já estava fazendo fisioterapia. No sábado eu fui no cinema com a Yasmin e com a Jéssica. Mesmo sentindo dor, desconforto, era ruim de ficar sentado, fiz questão de ir no cinema com ela, para mostrar para ela que a vida ia ser normal e que as coisas não iriam mudar. No domingo, eu historicamente faço o café da manhã na casa da minha namorada. Saí, comprei pão de queijo, comprei café, comprei suco, fiz a mesa para ela, vida normal. Eu decidi que essa amputação não ia mudar a minha vida. Eu ia mudar alguns hábitos, algumas coisas. A maneira de carregar tudo isso aí mudou. Mas eu ia fazer tudo. Meu objetivo final, eu sempre vou fazer. E depois, com 14 dias, eu já estava na musculação. Com 28, eu estava nadando. E com 40 dias, eu já estava treinando, né, na cadeira de rodas. A deficiência, pessoal, eu vejo assim, ela é muito mais na cabeça da gente do que física. Não é? É a gente acreditar que a gente pode, que a gente não tem limitação. E aí mais um sonho realizado. Também sempre fui louco para surfar. Tinha vontade de tentar. Nunca tentei. Ia para a praia, nem parava para tentar subir numa prancha. Florianópolis, fevereiro desse ano. Aquele rapazinho ali atrás é o professor. Fiquei 1 hora tentando. Até que no final lá eu consegui ficar 3, 4 segundos em cima da prancha lá. Surfei. Brinquei de surfar, mais um sonho realizado. Então, resumindo tudo isso, é a maneira como nós encaramos os nossos problemas é que faz a diferença na nossa vida. Nós que escolhemos se a gente vai querer ter
viver mais encarando de uma forma mais light, sabendo lidar com eles, ou abaixar a cabeça e reclamar e preguejar, né? Isso só vai piorar. Então, a nossa qualidade de vida depende muito disso. E aí, agora, o mês passado foi minha maior loucura. E eu sabia que eu ia demorar para voltar a correr. Mas aí eu decidi fazer uma prova andando. Falei, eu quero fazer uma prova andando. E eu escolhi uma prova que todo mundo falava que é uma prova muito selvagem, uma prova numa região muito inóspita, uma das maiores provas de trail mais difíceis do mundo. Eu escolhi a Outra Fiord, lá na Patagônia do Chile. E eu decidi andar com a minha prótese e as muletas 30 quilômetros. Eu sabia que ia ser uma prova difícil. Eu sabia que eu iria além do meu limite. Eu imaginava que eu faria uma prova em 15 horas, 16 horas. Sairia 8 da manhã, chegaria 11 da noite, meia-noite. Me preparei para isso. Finais de semana eu andava com a prótese 7 horas e meia foi o máximo. Muita dor na mão, porque ainda não conseguia descarregar todo o peso na prótese, então eu descarregava o peso na muleta também. Falei, bom, estou treinando 7 horas e meia, lá eu estou esperando fazer em 15 horas, o dobro. Vamos ver o que vai dar. Essa prova, pessoal, ela me pôs no limite. Essa prova, eu vi que aquela frase é verdade. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Eu demorei 27 horas para fazer essa prova. Eu saí 8 horas da manhã da quarta, eu cheguei 11 horas da manhã na quinta. Nós cruzamos a madrugada inteira andando daquele jeito. Lama até o joelho, lama até a coxa, frio de menos 5 graus. Quando a gente parava para comer alguma coisa, e a gente não parava muito porque era perigoso, hipotermia, você começava a congelar de frio. Minha prótese, vários momentos, até a coxa aqui enfiada na lama. Aí eu tinha que jogar a muleta, me arrastejar para sair, literalmente me arrastejar para sair. Então, assim, essa prova, ela me provou realmente que nós conseguimos ir muito além do que a gente imagina que a gente já pode ir além. Eu achava que ia fazer em 15. Eu quase dobrei, eu fiz em 27 horas. E ali foi a chegada, eu, meu fisioterapeuta e o Luiz Mário, todo mundo chorando, até eles sofreram muito, né? Então, fome, dor, frio, mas valeu a pena. Valeu a pena porque serviu de lição para mim, sabe? Que eu posso muito mais, né? Que a limitação, mais uma vez, é aqui, e não na minha perna. E aí, de tanto ler, de tanto, né, nesses 6 meses aí, pesquisar e ler vários livros, e olhando para mim, eu vi que eu segui um passo, né? Existe um passo, isso aí desde Aristóteles, lá no ano 300 a.C. É um passo a passo para lidar com o problema. E eu fiz exatamente isso sem saber, que é analisar o problema. O que de pior pode acontecer? Foi o que eu fiz lá quando eu saí do médico, né? Bom, o que vai acontecer de pior? Vou perder a perna. Depois a gente tem que aceitar, e aceitar de verdade. Porque se você entender, mas não aceitar, no primeiro escorregão que eu der com essa muleta aqui e cair no chão, eu vou falar, poxa vida, amputei, é por causa disso. Então tem que aceitar, eu vou cair algumas vezes. Vão acontecer algumas coisas comigo. Mas minha vida agora é assim, acabou. Se você cair com 2 pernas, beleza. Eu vou cair com uma perna, beleza também, é do mesmo jeito. Está valendo para todo mundo. Então tem que aceitar, e aceitar de verdade. E depois superar. E o superar vem muito do agir, né? Quer dizer que se eu já aceitei o pior lá no início, a notícia é boa que o que vem pela frente é só coisas boas. Então agora, calmamente, é trabalhar para ir superando. Então, foi o que eu fiz. Fisioterapia, colocar prótese, e vou jogar tênis. Então, você vai voltando à sua vida normal. É trabalhar para isso. Então, eu achei muito interessante isso aqui. Eu li num livro do Dale Carnegie. Analisar, aceitar e superar, né? Bom, e quando eu estava escrevendo isso aqui, e conversando com um amigo meu, eu pensei o seguinte, na verdade, esse caso meu, eu achei que no início, ele era um caso de superação, né?
Era um caso de superação, de superar todas essas dificuldades, superar a questão da perna, da ausência da perna. Mas hoje eu vejo claramente que vai muito além de superação, sabe? Isso aqui hoje, para mim, é um caso de evolução. Então, é um caso de evolução. Hoje, eu venho querendo cada vez mais ser uma pessoa melhor. E ali, então, vem uma transformação que está acontecendo em mim. Uma vez eu assisti uma reportagem do Luciano Huck, que perguntaram para ele o seguinte: Luciano, o que você quer da vida? Ele falou assim: eu não quero passar em branco. Eu não quero passar em branco. E é uma frase tão simples, né, tão boba, vamos dizer assim, mas que ela quer dizer tanto. Para mim, ela teve um significado muito grande. Eu não quero passar em branco. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero deixar alguma marca, quero fazer o que eu gosto. Essa frase tem um peso muito grande. Então, não quero passar em branco a minha vida. Realizar sonhos. É aquilo que eu falei. Eu vou atrás de todos os meus sonhos. Eu vou tentar várias vezes. Vou perder várias vezes, mas vou acertar algumas vezes. Eu acho que todo mundo tinha que dar a cara para bater. Sabe? A gente tem que tentar. Porque a pior coisa que pode acontecer é isso aqui, ó. É uma coisa que eu sempre pensei. Uma das piores coisas da vida deve ser a gente lá na velhice, com, sei lá, 80, 90 anos, sem energia, sem a força que a gente tem hoje, olhar para trás e falar assim: caramba, eu queria mais um pouquinho só. Se eu tivesse mais um pouquinho de energia, eu tenho certeza que eu pelo menos ia tentar realizar aquele objetivo, aquele sonho que eu tinha. Então eu não quero ter que pensar isso lá na frente. Eu quero lá na frente olhar e falar assim: bom, pelo menos você tentou, Gustavo. Você não conseguiu fazer aquilo, mas você fez o máximo que você podia fazer para conseguir. Está valendo, porque a vida é assim. Você vai ganhar, você vai perder. Então não quero olhar para trás mais, lá na frente, eu não quero olhar para trás e ter que pensar isso. Ser uma pessoa melhor. Isso vem lutando comigo também. Eu quero ser uma pessoa melhor, quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor filho, o melhor amigo, quero ser uma melhor pessoa com as outras pessoas, respeitando limites, né? Então eu vejo, assim, a gente precisa muito de educação, né? A gente precisa muito de pensar no próximo. Eu lembrei aqui agora, vaga de deficiente, gente, é um absurdo. Esse dia eu estava chegando no shopping, parei numa vaga de deficiente, de repente chega um cara do meu lado e para. Estava com a minha namorada, eu falei assim: hoje eu fico olhando. Todo mundo que para, eu quero ver quem, né, se realmente é. Pessoal, o cara desceu, um cara novo, da minha idade, 20 anos, brincando, 25. O cara desceu com a esposa e 2 filhos, um casalzinho ali de uns 5 anos, o cara desceu andando, normal, todo mundo normal, lá no Center Shopping, saiu andando. Sabe? Falei: caramba, como que esse cara tem coragem? Sabe? Como que o cara tem coragem de parar numa vaga dessa? Às vezes a vaga é reta, né? A vaga é reta, o cara para torto. Aí ele está ocupando 2 vagas. Caramba, isso é um detalhe, né? Isso é um detalhezinho. Mas assim, eu quero ser melhor a cada dia. Eu tenho minhas enjoeiras, sou chato, tenho minhas coisas, mas eu estou me policiando para isso. Eu quero isso. Qual que é o meu propósito de vida? O que eu quero da minha vida? O propósito de vida tem muito com o porquê você quer isso, né? O objetivo é o que você quer fazer, o propósito é o porquê você quer aquilo. E tem que ser um porquê muito forte, porque senão no primeiro desafio você cai fora. Se eu não gostasse tanto de tênis, no primeiro torneio que eu jogasse e perdesse, não quero esse negócio. Mas o meu porquê é muito forte, minha vontade é muito grande, o meu sonho é muito grande. Então, qual é o nosso propósito de vida? O que mexe com a gente? O que dá brilho nos olhos? Vamos correr atrás, eu vou correr atrás. Vamos pôr a mão na massa, é isso, entendeu? É querer mais da vida. É literalmente isso, é querer mais da vida. Não passar em branco. Então, por isso que eu falei, tudo isso hoje está na minha cabeça diariamente. Então, por isso que eu falo, é muito além de uma questão de superação da falta de uma perna. Na boa, nem sinto falta dela. Não sinto. É mais difícil algumas coisas, mas mesmo com essas muletas aqui, eu me viro muito bem. A questão é aqui, ó. A questão é evolução. É a gente pensar em realmente ser melhor. É isso que eu venho pensando dia após dia.
Bom, e para finalizar, uma frase aqui que eu acho que tem tudo a ver, né? Quando você diz, eu não vejo saída, né, o Provérbios, Deus diz, eu guiarei seus passos. E é bem o que eu estou vivendo, é exatamente o que eu estou vivendo. Quando você não vê saída, Deus guiará seus passos. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Valeu, muito obrigado.